Boa tarde. Estamos aqui com mais uma edição do Soberania em Debate, um evento do SENGE, FICENGE, Sindicato de Engenheiros e Federação do Brasil de Engenheiros, promovendo hoje o debate a economia brasileira em rota de recessão. Temos aqui ao nosso lado a professora Sônia Fleury, que é uma cientista política conhecidíssima nos seus trabalhos sobre previdência, trabalho, emprego no Brasil. Ela trabalhou longo tempo na FINEP, na Fundação Getúlio Vargas, mas principalmente na Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde foi responsável, uma das responsáveis, pelo Sistema Único de Saúde. É a criadora do Núcleo de Estudos de Política Social em Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, foi presidente da Fiocruz, onde trabalhou até 2018, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, atualmente desenvolve vários trabalhos na área de estudos da Previdência, acabou de fazer um debate importantíssimo sobre a tal reforma da Previdência no Congresso Nacional e tem muito para nos dizer sobre essa reforma. Aqui do meu lado, o professor Luiz Carlos Prado, que é PhD em Economia pelo Queen Mary College da Universidade de Londres, mestre em Engenharia da Produção pela COP UFRJ, onde ele é professor de Economia e desenvolve longos trabalhos e pesquisas na área de desenvolvimento econômico, orienta trabalhos, trabalhou em todos os lugares onde se discute desenvolvimento do Brasil, no BNDES, tem uma experiência longuíssima em desenvolvimento econômico. Eu sou Francisco Carlos Teixeira da Silva, coordeno o movimento SOS Brasil Soberano aqui na FICENGE, e vamos ter, durante 1h e 15 minutos, um debate entre os dois colegas sobre a questão da economia brasileira e a tão pouco seriamente discutida reforma da Previdência. Vou começar com uma pergunta ao Prado, que está diretamente ligada ao tema a economia na rota de recessão. Com os últimos dados que a gente levantou, nós estamos em rota de recessão? Nós já estamos em recessão e vamos continuar assim. Pouco antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada na nossa trajetória e na natureza do diagnóstico que estava sendo feito para a situação atual. Na verdade, entre 2002 e 2013, o Brasil teve... 2014 já começa a ter problemas. Teve uma trajetória de crescimento muito sólida, não chegou acima do período áureo do desenvolvimento brasileiro, mas bastante segura, por uma série de razões que nós podemos aprofundar. Desde então, a junção de uma crise internacional, de uma crise doméstica, que tem um componente econômico e um componente político, desacelerou de maneira muito acentuada a economia brasileira. Se nós pegarmos os componentes dessa desaceleração, o principal deles está pela redução dos investimentos, que passa, em grande parte, por elementos que têm a ver com, por um lado, o fato de que algumas grandes empresas perderam a sua capacidade de investir em função da crise política da Lava Jato. Por outro lado, a questão externa, o preço das commodities que caiu de maneira dramática e uma sucessão de erros de política econômica. Em 2015, nós começamos fazendo um corte muito grande do gasto público, com o ministro da Fazenda, ainda no governo Dilma, tendo como ministro da Fazenda o atual presidente do BNDES, o Levi. Desde então, nós vimos sucessivamente cortando gastos públicos e o desenho, o resultado tem sido desastroso. A resposta para as políticas que estão sendo colocadas é que essas políticas não estão dando certo porque o remédio é insuficiente. Quer dizer, ou seja, não é que o diagnóstico está errado. A desculpa principal tem sido da insuficiência do remédio. Quanto mais nós cortamos gastos, mais nós temos afundado a economia brasileira
e como a receita também tem caído em função da desaceleração da economia, o déficit público, em vez de reduzir com o corte das despesas, ele se mantém elevado e cresce. Aqui por diante, o que está se colocou uma série de medidas que pioram essa situação. O estabelecimento de teto de gastos, que é uma coisa única, é um erro de uma dramaticidade que nós não temos que botar na Constituição limites de gasto público do Brasil. E agora se anuncia que, se a reforma da Previdência for realizada, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Sob o ponto de vista econômico, mesmo que no diagnóstico dele estivesse correto, qualquer resultado demoraria muito tempo. Por outro lado, o mais provável é que nós tenhamos ainda mais redução de gastos, só piora a situação. Ou seja, não há nenhuma perspectiva de melhora. Muito provavelmente nós vamos ter um crescimento no máximo de 1% esse ano, e eu não consigo vislumbrar nenhuma perspectiva de retomada de crescimento nos próximos anos. Bom, Sônia, há um tempo atrás se falou que com a reforma trabalhista o Brasil voltaria a crescer, né? Nós não vimos isso e direitos foram cortados. Agora se fala que a reforma da Previdência vai trazer esse crescimento. O que está se fazendo de fato com os direitos da população brasileira? Inicialmente, eu só queria fazer uma correção. Eu não fui presidente da Fiocruz. A primeira presidente mulher é a atual presidente, exato, Anísia Trindade. Eu fui presidente do Centro Estudo Brasileiro de Saúde, o SEBS, que é uma organização da sociedade civil que contribuiu muito para a criação do SUS, né, na luta pela reforma sanitária. Eu acho que há um desmonte de toda a estrutura construída na Constituição de 88, especialmente em relação à ordem social. Ou seja, a ordem social é o capítulo mais inovador da Constituição de 88. Antes, não havia essa concepção de direitos de cidadania, havia direitos do trabalho. E, portanto, os direitos estavam ligados à esfera econômica. Os direitos do trabalhador estavam dentro da ordem econômica. Então, eles se autonomizaram, passaram o direito de ser em si mesmos, né? E toda a ordem econômica, ali tem a Seguridade Social, que é o núcleo mais duro, envolvendo saúde, previdência e assistência, né? Que foi uma construção importante, inclusive com um orçamento próprio, e um conjunto de outras áreas que também estão sendo dilapidadas: meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, educação. Se você for olhar, indígenas, todos esses são os direitos sociais que estão sendo cortados um a um, né? Então, é a questão do meio ambiente, a liberação de agrotóxicos sem nenhum controle. Então, há um intuito de destruir essa construção social, ou seja, retomar a um patamar civilizatório muito pior do que o que nós tínhamos conseguido atingir com isso. E, para isso, então, são criadas essas falsas informações, né, em que os economistas têm se prestado muito a esse tipo de... Desculpe, colega economista, mas... Parte deles é verdade. Quer dizer, porque também dentro da comunidade de economistas há forte oposição a essa Claro, ideia. Exatamente. Mas o que é o pensamento hegemônico, né, tem se servido dessa ciência social aplicada para criar essas formas de compreensão da realidade que atende os interesses dos poderosos e que tiram das pessoas mais pobres os seus direitos. Então, acho que foi falado, quer dizer, a PEC, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto, ela é uma coisa dolorosa e crucial para a sociedade brasileira. Isso vai afetar durante muitos anos, né? A previsão de 20 anos afetando, para que não possa crescer, mesmo crescendo as demandas da população, você tendo epidemia, o que seja, não pode crescer o gasto em saúde nem em educação, e agora ainda estão contingenciando o que estava previsto, né? Agora, como a Previdência, ela tem um modelo contratual de direito, é diferente dos direitos universais. Por exemplo, a saúde, se você não financia, a pessoa chega lá e não consegue ser atendida. A educação, se não tem creche, a pessoa não é atendida. Mas
Na Previdência, se você não paga a aposentadoria, o trabalhador judicializa, porque é um contrato. É uma natureza diferente do direito que é contratual. Então, a reforma da Previdência é parte do projeto de desmontagem dos direitos da emenda 95. O que fizeram com saúde e com educação, agora a continuidade é isso. E como lá entram recursos carimbados para isso, né, para esse contrato, que são os recursos dos trabalhadores e dos empregadores, vai mais além do que só cortar direito, é canalizar esses recursos para o mercado financeiro. E não é só esse, o FGTS também estão todos de olho onde tem algum tipo de recurso dos trabalhadores, de como levar esses recursos para o mercado financeiro. Então, o projeto é muito claro e é esse, né? Agora, se diz que com isso o Brasil estará salvo, a economia vai se salvar. Vocês duas colocaram uma questão que é fundamental, essa questão do teto, né, que foi transformado numa regra que eles chamam de regra de ouro e que pode até levar ao impeachment, né, de um presidente se não for cumprido. Né. É uma coisa interessante, porque estabelece previamente qual deveria ser o crescimento do Brasil, qual deveria ser o gasto. Isso, do ponto de vista de economia, é uma excrescência, né? Como que o Brasil pode conviver com uma pré-determinação legal sobre o seu crescimento? Eu acho que não pode. Eu acho que nós temos eu tive, inclusive, na ocasião no Congresso, junto com outros economistas, falando de que aquilo era uma emenda constitucional que seria alterada. A questão não é se vai ser alterada, é quando vai ser alterada. Há uma impossibilidade material. Esse tipo de restrição você faz com o país ocupado, é quase como se nós fôssemos ocupados. Nós estamos, os congressistas brasileiros, ou seja, a sociedade brasileira, atou as suas próprias mãos quanto às escolhas orçamentárias, o que ele vai fazer com os recursos públicos. Agora, a primeira coisa a colocar, trazendo para o campo da economia, por que se cresce? Os mecanismos de crescimento são o seguinte: expande o consumo da população. Por que expande o consumo da população? Porque pode aumentar o investimento, que seria uma forma de contratar mais pessoas dentro disso. Você poderia ter um aumento da exportação e, portanto, gerar mais empregos domesticamente. Você poderia ter um aumento do gasto do governo. Lembre-se que gasto do governo é receita de alguém, que é uma outra forma de fazer isso. Tudo isso leva à expansão da economia doméstica. Quando você corta investimentos, segurando mecanismos de financiamento de longo prazo, como no caso do BNDES, para criar um mercado para o setor privado de longo prazo, que não existe esse mercado, não é por falta, não é por restrição do Estado, é porque as taxas de juros no Brasil são muito elevadas, é uma outra discussão. Se você restringe, então, a parte de investimentos, se você corta os investimentos públicos, se você segura a massa de salários, a economia internacional não está tão dinâmica assim, pelo contrário, é uma série de cenários... E a nossa participação também é restrita. É restrito, o tamanho da nossa economia é muito grande, então o volume de exportação que nós temos com referência ao PIB é relativamente baixo. Por aí também não se cresce. Então não tem mecanismo de crescimento. A resposta que está sendo colocada por esses... que está apresentada na imprensa, é que tais medidas vão aumentar uma coisa mágica chamada confiança. Como é que você mede essa confiança? Ele mede a confiança se aumenta o investimento. Mas como é que aumenta o investimento se cresce a confiança? E tem uma explicação absolutamente tautológica e mágica, porque não tem mecanismo. Fora da economia, é um problema de decisão de empresários, em abstrato, que faria aumento de gasto. Só para terminar, o empresário não aumenta gasto se ele não tem perspectiva de aumento de ganho. Por que ele vai aumentar gasto de maneira autônoma se não tem crescimento de salários, se não tem crescimento de mercado? Não tem nenhuma razão para isso. Eu estava pensando que... Eu estava vendo o jornal agora e estavam lá o Macri, né, e o Bolsonaro na Argentina,
aplicando esse mesmo receituário, a Argentina está à beira da falência. Né? E tudo isso passa para nós como nós vamos fazer isso, vamos ser o efeito Orloff, vamos ser vocês amanhã. Né? Porque, na verdade, a proposta que eles querem salvar a partir da economia na Previdência Social, salvaria a economia como um todo. Enxugando de uma situação que já está recessiva como essa, 1 trilhão do consumo das famílias. Na verdade, transferindo 1 trilhão do consumo da família para o mercado financeiro. É uma redistribuição de renda ao contrário. Ao contrário. E isso vai afetar não só o consumo familiar, mas a economia como um todo, porque você tem 80% dos municípios que dependem desse dinheiro, porque o dinheiro da Previdência, em 80% dos municípios, é maior do que a arrecadação municipal, que é sempre baixa, mas também que o fundo de participação dos municípios. Então, isso vai provocar uma recessão absurda, né, que economicamente essa reforma é completamente inviável. Explica um pouco mais esse ponto, para que a gente possa entender. Quando você fala que esse dinheiro da Previdência enxuto, passando para o mercado financeiro, ele deixa de ir para os municípios, como que isso... Na verdade, o dinheiro vai para as pessoas através dos benefícios. Né? Então, você tem as regras pelas quais as pessoas têm acesso ao benefício e as regras pelas quais se define quais são os valores dos benefícios, né, para cada categoria, para cada situação. O que está sendo proposto como reforma é uma coisa muito complicada. Primeiro, na área de previdência, você tem reformas que são chamadas paramétricas e reformas chamadas estruturais. As reformas paramétricas são aquelas que mudam os parâmetros, afina os parâmetros, né, das regras, definindo das regras. Com que idade você vai aposentar, com que valor do salário, como é que vai ser calculado, né, tudo isso são os parâmetros previdenciários. Nós já vínhamos, há alguns anos, mudando esses parâmetros. Nós tivemos a emenda constitucional número 20, que estabeleceu o teto para o INSS, no governo Fernando Henrique. Tivemos, depois, a emenda 41 no governo Lula, que fez a mesma coisa, né, definindo o teto para o funcionalismo. Só foi regulamentada por lei vários anos depois, mas hoje quem entrar depois de 2013 entra nesses novos parâmetros. Então, é claro que parâmetros vão se ajustar a situações conjunturais, econômicas, mudanças demográficas, isso faz parte. Isso é alguma coisa que está sendo proposta, várias mudanças nos parâmetros. Eu vou falar mais detidamente depois. Mas tem uma outra coisa ao lado disso, que é uma mudança estrutural. É criar um regime de capitalização. Não essa capitalização que já existe, por exemplo, o servidor público voluntária no FUNPRESP. Você pode aderir a isso, ou o trabalhador de uma empresa, que é a empresa como a Fundação Getúlio Vargas, onde tem lá o seu fundo, né, de complementação. Ou seja, aí você tem uma capitalização que é complementar ao outro sistema. Não, eles estão propondo, e está escrito lá no projeto da PEC, alternativa ao sistema. Então, a ideia é muito clara, que você agora fará um arrocho nos benefícios, né, e no acesso aos benefícios, aumentando a idade. Mas, por exemplo, como é que esse arrocho se dá? Você antes calculava o benefício a partir da média dos 80 maiores salários, porque a pessoa vai crescendo, melhorando o salário na vida. Agora não, vai ser a média dos 100% dos salários. Então, 100% dos salários para pegar os salários quando você ganhava muito pouco. Então, isso vai reduzir enormemente o valor dos benefícios. A viúva recebia integralmente a pensão. Agora será 50%. Se ela tiver filhos, vai aumentando até chegar a 100%. Mas uma viúva mais idosa, ela vai mudar de padrão de vida e para 50% do que tinha antes. Se ela tiver uma aposentadoria ou deixou uma pensão, ela tem que optar por ficar com um ou com o outro, mas não pode acumular os dois, o padrão de... Então, são uma série de mecanismos que, no total, vão resultar de pessoas do INSS, da aposentadoria rural e do abono salarial, PIS/PASEP, né, desse total aí, são perto de 900 bilhões, ou seja, 1 trilhão vai sair de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Porque 80%
das pessoas ganham, que estão no INSS ganham até 2 salários mínimos. Então, quando depois se exigiu, os parlamentares exigiram que a área econômica dissesse qual seria o custo de transição para o regime de capitalização, aí eles disseram que é 1 trilhão. Então, fechou, né? Formou. As estimativas são muito maiores do que essa. São muito maiores. Se alguns trilhões, certamente, se for feita essa transição. Certamente será, porque no isso, Chile foi 130% do PIB. 30 anos depois, no Chile, ainda se devia 4% do PIB na transição. Né? E deu no que deu lá. Isso tudo para passar para o mercado financeiro começar o sistema de capitalização individual. O que é a capitalização? É uma mudança total, não é parâmetro, não é diminuir ou alterar os parâmetros. É uma conta individual, né, em que você deposita e depois qual será o seu benefício. Você não sabe. A contribuição é fixa, mas o benefício não é. Porque no sistema que nós temos de repartição, você pode até aumentar a contribuição, a alíquota ir aumentando ao longo do tempo, mas você sabe qual é o benefício. Vai ser tantos por cento do salário, que seja. No regime de capitalização, o que é fixo é a contribuição. Você vai pagar tantos por cento do salário, que seja, ao longo da sua vida. Qual será o seu benefício? Depende, porque isso vai ser aplicado no mercado financeiro. Se tiver ganho, então será o que você depositou, mais o ganho, menos a taxa de administração. Se tiver prejuízo, será o que você depositou, menos o prejuízo da aplicação no mercado financeiro, como foi em 2008 nos mercados financeiros do mundo inteiro, e menos a taxa de administração. E é uma conta, outra diferença fundamental, é uma conta não solidária. Ela é sua conta. Então, no sistema que nós temos, ela é um fundo coletivo. Então, uma pessoa que contribuiu para uma pensão, o mínimo, o salário mínimo é o mínimo do benefício constitucionalmente definido. Ela, pelo que ela contribuiu, ela não conseguiria pagar uma pensão para ela ou para uma aposentadoria de um salário mínimo. Mas alguém está pagando por ela. É um sistema solidário. Este não tem solidariedade nenhuma. É cada um por si e o resto todo mundo contra, né? Eu queria só pegar um ponto aqui, contribuir para essa discussão. Eu acho que é muito importante nós retornarmos à Constituição de 88, porque havia um acordo na Constituição de 88 que nós iríamos construir uma sociedade social-democrata. Então, você tinha por trás disso um grande pacto mínimo, independente das posições políticas, sobre que tipo de ordem social nós íamos construir. O que está sendo feito agora, sem se discutir, é um rompimento com esse pacto. Então, nós estamos abandonando a ideia de solidariedade, que é a base do sistema de direito de cidadania, está partindo para outro modelo de desenvolvimento que é radicalmente diferente. Isto não foi debatido com a sociedade brasileira. Então, a meu juízo, embora, é claro, nós temos um governo eleito recente, etc., mas esta questão do modelo de desenvolvimento da sociedade, o que se quer, não foi de maneira nenhuma discutido com o conjunto da sociedade. Eu tenho grande dúvida quando falam que teve um pacto, né, na Constituição de 88. Participei ali como assessora do relator da Ordem Social, da Seguridade Social, Amir Gabriel, e ontem mesmo estava lendo um artigo de um aluno com a orientadora, que é a Célia Kertenetsky, muito interessante, mostrando a diferença entre o que foi estabelecido, pactuado em termos de direitos sociais, e como que, na área tributária, ela foi completamente regressiva e não aceitou nenhuma das propostas de progressividade no imposto de renda, de tributação de fortunas, de tributação de juros e de outras formas de lucro, não foram aceitas. Não é que elas não existissem, elas foram todas apresentadas, até porque o grupo que estava na área social era junto com o grupo que estava na área também tributária. Era o Fernando Rezende, todos nós trabalhamos juntos nessas questões. Só que passou uma sociedade democrática,
né, na área de direitos sociais e não passou na área de tributação, porque aí quem que ia pagar por isso seriam as pessoas mais ricas, se fosse progressiva. Então, já desde o início tem uma contradição. Tinha uma contradição, o que eles conseguiram defender, né, assim, de não serem, não dividirem. Pode até passar tudo isso, mas o dinheiro não vai sair. Ao contrário, o que aconteceu foi que o governo, em vez de ser como nos outros países social-democratas, em que a Seguridade Social é financiada majoritariamente por recursos fiscais e o resto são as contribuições, aqui foi financiada pelas contribuições e o governo passou, desde o Plano Real, a tirar 20%. E agora são 30% através da DRU, da desconstitucionalização desse tipo das contribuições, né? Então, houve o inverso. Se estabeleceu os direitos, colocou alguns recursos, uma base de financiamento, que é até uma base diversificada e interessante, porém, não houve recursos fiscais e, à medida que se necessitou para pagar juros da dívida, você foi esterilizando e tirando dinheiro que já chega a 30%. Para você ter uma ideia, eu estava vendo um depoimento do Jair Soares, que foi da Previdência, e, né, você que acho que me mandou lá, dizendo isso. Quer dizer, nos últimos anos já saiu 1 trilhão da Previdência através da DRU, que foram tirados os dinheiros que eram para a finalidade específica, né, de bem-estar social e foram pagos para ajuda à dívida. Prado, vou voltar aqui a um ponto. Quando você fala que esses recursos vão para o mercado financeiro, isso quer dizer que eles não vão para o financiamento de uma nova arrancada do processo produtivo? Qual o destino? Lá. Se você está dizendo o seguinte, nós vamos mudar a natureza da Previdência, ela deve ser um sistema de repartição e vai ser um sistema de capitalização, quem vai gerir esse sistema de capitalização? Vai ser o setor financeiro. Se é o setor financeiro que vai gerir esse sistema de capitalização, ele vai ter uma taxa de administração sobre isso. Alguns trabalhos foram feitos recentes, inclusive mostraram como o setor financeiro ganha taxa de administração se o resultado for bom ou se o resultado for ruim. No Chile, eles ganharam é perfeitamente possível que, no decorrer de uma vida de contribuição, o meu custo, o que eu pago para o setor financeiro de taxa de administração, seja muito parecido ou até superior do que eu recebi adicional de retorno do recurso que eu depositei ao longo da vida. Então, você está pegando um fundo social e está repartindo esse fundo social com um setor de administração que, de alguma maneira, vai ter que administrar esse fundo dentro dessa forma, em vez de ser... Porque quando se faz uma poupança, fundo de garantia por tempo de serviço, você usava o que esses recursos? Você usava, por exemplo, os recursos do FAT para financiar, aí sim, desenvolvimento através do BNDES. Não é isso que está colocado. Está colocado é que esses recursos vão ser aplicados onde a taxa de retorno for melhor. Pode ser a aplicação no exterior, seja lá o que for. Pode ser comprar o título do próprio banco. Pode ser comprar o título ou do próprio governo. Ou do governo. Muito provavelmente ou do governo, alimentando o próprio mecanismo. Ou seja, isso não tem uma estratégia de desenvolvimento por trás disso. A estratégia de desenvolvimento que se coloca é uma fantasia. Fantasia é o seguinte, as nossas contas vão ser sustentáveis, então o setor privado vai dizer, eu estou confiante de poder gastar mais. Como se a redução do gasto do governo significasse um aumento do gasto privado, do investimento privado. Isso não é verdade historicamente. Ao contrário, eu sempre chamo a atenção, há uma comparação muito equivocada, como se contas públicas fosse igual a contas das famílias privadas. Quer dizer, se uma família gasta mais do que ganha, ela quebra. Mas se o governo tem um déficit público, ou seja, gasta mais do que a sua arrecadação, e esse déficit é inferior à sua taxa de crescimento, ele pode continuar gastando indefinidamente. Mesmo se for superior à taxa de crescimento no curto prazo, não tem problema. O que se interessa é a sustentabilidade dessa dívida no longo prazo. Se essa dívida for na moeda doméstica, e no caso a nossa dívida pública é em real,
não há problema. Quem emite a moeda doméstica? Nós mesmos, quer dizer, o Estado brasileiro. Claro, você pode ter algum desequilíbrio que pode levar a pressões inflacionárias, mas o nosso problema não é sobreaquecimento. Nós temos máquinas paradas e temos pessoas desempregadas. Então, nós não temos que segurar o crescimento da economia. Além disso, tem um outro equívoco. A ideia de que se eu pago menos para o trabalhador, eu vou ter mais emprego. Isso é um equívoco muito difundido e é absolutamente falso. Se fosse assim, em vez de ser São Paulo que fosse a principal economia do país, provavelmente nos estados do norte, sei lá, Piauí ia ter uma demanda por trabalho gigantesca, só para pegar dentro do território brasileiro. Por que as empresas contratam? Elas contratam porque têm necessidade de mão de obra para desenvolver suas atividades. Sob o ponto de vista de uma empresa individual, um salário mais baixo é melhor pagar menos do que para o seu concorrente. Agora, para o conjunto das empresas, se todas pagam menos, tem menos pessoas comprando. É a falácia da agregação famosa. Então, curiosamente, esses empresários de setor popular que defendem a redução de direitos de trabalhador, achando que estão ganhando, o resultado desse processo é a redução do seu mercado. É o contrário do que eles imaginam. E a experiência mostra, por exemplo, no caso do Chile, 40% dos recursos são aplicados em dívidas de outros estados, fora de lá. E nós não sabemos ainda, por exemplo, está se votando em um regime de capitalização que não tem desenho definido. Não se sabe quais são as regras, se vai ter que aplicar alguma coisa, se não vai ter, não. Vai se votar, ter um cheque em branco para que depois faça o que bem quiser. Por exemplo, os fundos que já existem hoje, a Denise Gentil tem mostrado bastante isso, eles aplicam em dívida pública. Não aplicam em nada mais do que isso. Ou seja, é estéril. Estéril. Agora, desculpa, tem duas coisas que são bem complicadas aqui. Uma coisa é na reforma que está sendo proposta. Uma coisa é o aumento, não o aumento da idade, que eu acho que pode ser negociado e tudo mais, mas o aumento do tempo de contribuição das reformas paramétricas, eu acho que é o que vai ser mais perverso, porque as mulheres não alcançam, e as pessoas mais pobres, e as mulheres negras mais ainda, não alcançam 20 anos. Elas se aposentam com idade já estão idosas, mas elas, mais de 50% chegam a 19 anos de contribuição. Porque a mulher sai do mercado de trabalho para cuidar do idoso, para cuidar dos filhos. Quando tem recessão, o primeiro que é demitido são as mulheres. Então, é uma medida extremamente perversa com os grupos mais vulneráveis. No mundo inteiro, e aqui na América Latina, nós temos Uruguai, temos Costa Rica, temos vários países que têm bônus para as mulheres, né, quando elas saem para uma função social, que é a reprodução ou qualquer coisa assim, para que nesse cômputo, por exemplo, de 85, 95, seja, ela ganhe um certo bônus para completar aquilo. A Alemanha agora está com uma legislação de incentivo. Claro. Né? Então, nós não tem nada disso previsto e, na verdade, vai afetar profundamente. Eu, conversando com o relator da medida da emenda constitucional, ele me disse que vai alterar isso. Ele disse que se eu falasse isso para alguém, ele ia dizer que era mentira. Mas que... Você não está falando para ninguém. Não estou falando para ninguém, estou só soprando. Eu acho que ele vai colocar os 18 anos, tal, que está um pouco abaixo do que... Mas com relação à capitalização, ele está aceitando a capitalização, não da forma que o Guedes propôs, que é uma capitalização simples, estilo chileno, ou seja, criar a carteira verde-amarela. Né? Quer dizer que a pessoa pode optar em ter uma carteira azul de trabalho com esses direitos, ou pode optar ter uma carteira verde e amarela, que só ele deposita e o empregador não deposita para o INSS. Agora, qual é o empregador que vai oferecer dois tipos de coisa? Esse eu deposito e o outro eu não tenho ônus nenhum. Quer dizer, ele vai obrigar os que têm carteira azul a mudarem para verde e amarela. É isso? E quando o relator está tendente a colocar que vai ter capitalização, mas ele só aceitaria a capitalização se o empregador também contribuísse.
Né? E a resposta do Guedes, que me parece que vive num outro país diferente do meu, é dizer, mas aí vai ter um enorme desemprego para os jovens. Ora, os jovens estão com 40%, 47% de desemprego, taxa de desemprego, né? Enquanto a população em geral está com 12,5%, os jovens estão com 37%. E ele disse que então vai ter desemprego para os jovens, mas me parece que ele está vivendo em outro lugar diferente desse onde os jovens já estão desempregados. Eu queria retomar a questão do crescimento, do desenvolvimento, que é muito importante. Nós esquecemos com muita facilidade aquilo que nos foi dito há pouco tempo. Pouco tempo nos falaram a seguinte coisa: se aprovar a legislação trabalhista, vai haver uma explosão do emprego, o desemprego piorou. Se aprovar o teto de gasto, todos os nossos problemas são resolvidos, piorou a situação. Agora, se aprovar a Previdência, então o Brasil terá teremos uma piora da situação fiscal, porque suponha a seguinte situação: tem dois sistemas, uma carteira verde e amarela e uma carteira azul. Você pode escolher. Você começa a ter um número crescente de pessoas que vai ser obrigado a escolher a verde e amarela pelas razões aqui colocadas. O que acontecerá com o sistema oficial? Quebrará. Porque, basicamente, você vai ter, sem nenhuma previsão fiscal, um gasto de aposentadoria crescente, com um outro sistema sem solidariedade, sem contribuição, e nada disso está previsto. Ou seja, haverá uma profunda desorganização da situação fiscal. Como também afetará a parte de consumo, nós teremos um crescimento baixo. Então, isso construirá a bomba perfeita. Baixo crescimento, aumento de criminalidade com a desorganização dentro do sistema colocado, uma situação de profunda instabilidade. Um exemplo que tem efeito fiscal, vão até pegar uma coisa que já foi feita que pouca gente esquece: o ajuste a mudança da legislação de aposentadoria do setor público já foi feito. O que aconteceu, o que acontece hoje na área do setor público? Como pessoas da nossa geração, mais velhos, têm direito à aposentadoria integral, quem entrou agora não tem, a contribuição de quem entra é menor do que a contribuição de quem já está. Qual é o resultado imediato? Cresce o buraco. Então, embora o número de funcionários públicos não se expanda, os salários também não cresçam, a massa salarial não cresce, toda hora se aponta o dedo, está crescendo o déficit do setor público. É claro, foi desenhado para isto. Então, você está desenhando não para resolver o problema fiscal, para gerar um gigantesco problema fiscal, fazendo uma campanha absolutamente de medo da população e não lembrando a população que tudo aquilo que foi dito como que seria resolver os seus problemas não aconteceu. Por que agora isto vai acontecer? A Sônia falou duas coisas aqui que eu acho que devem ser explicitadas e devem ser um pouco mais claras para todo mundo. Primeiro, a base diversificada do financiamento da Previdência. E depois eu explicar um pouco mais sobre a DRU. Porque se fala muito que a Previdência não é sustentável, mas também e se fala muito que há uma relação de 1 para 1, né? Um trabalhador paga um. Coisa então, que nunca... 2 para 1. 2 para 1, que não é nada claro para a gente. Você podia falar mais um pouco sobre essa base de financiamento e o que é a DRU? Então, quando se criou a Seguridade Social, na Constituição de 88, juntando saúde, assistência e previdência, se criou também o orçamento da Seguridade Social. O que compõe o orçamento da Seguridade Social? Antigamente, antes da Constituição, eram as contribuições do empregado e do empregador, quando era tripartite, a União não punha, enfim, empregado e empregador. O que acontece quando a contribuição é só sobre o salário? Na crise, que é onde as pessoas mais precisam dos benefícios, né, você tem perda da massa salarial. Diminui os salários, as pessoas são desempregadas, e aí, na crise econômica, a política social vai por água abaixo quando mais se precisava dela. Pensando nisso, criou-se uma base diversificada para financiar. Além da contribuição sobre a folha salarial, né, que é do empregado e empregador, também sobre o lucro, também sobre o faturamento. Então, outras formas que não são tão sensíveis, nem o lucro nem o faturamento, são tão sensíveis à crise quanto o salário,
que é o mais sensível. Se juntou esse pool para criar o orçamento da Seguridade Social, né? Na verdade, ele era para ser tratado conjuntamente, ações integradas, isso nunca aconteceu, nada disso funcionou muito. Mas tinha lá o orçamento, nem que seja de uma forma contábil, tinha o orçamento da Seguridade Social. A partir do Plano Real, então se cria o primeiro chamado Fundo Social de Emergência e depois mudou o nome para... porque ele não tinha nada de social, ficava chato ficar chamando ele de Fundo Social quando estava tirando dinheiro do social para pagar, para estabilizar a moeda, o que seja, né? Então passou a chamar de desvinculação das receitas da União, ou seja, essas receitas que eram da União, mas elas são carimbadas para a Seguridade Social. Então, a contribuição sobre o lucro líquido, contribuição sobre o salário, tudo isso faturamentos são para o orçamento da Seguridade Social, não podiam ser usados para outras coisas. Mas, diante da necessidade de estabilidade da moeda, de tudo mais, se definiu que, provisoriamente, ia ter uma contribuição provisória em que desvinculava 20%. Ou seja, 20% desses recursos poderiam ser usados para o governo para outra coisa. Porque quando se criou, tentou-se criar um orçamento separado, né? O Brasil tem o orçamento das estatais, tem o orçamento fiscal e esse da Seguridade Social, separado para não ter contaminação. Mas imediatamente começaram a contaminar, tirando, em vez do orçamento fiscal por recursos, como na social-democracia do mundo inteiro, o que aconteceu foi tirar do orçamento da Seguridade Social para resolver problemas fiscais, né? Isso foi sempre votado pelo Congresso, ou seja, a cada vez que era 4 em 4 anos, se votava prorrogando isso. E já no governo Temer, aumentaram de 20% para 30%. Então, é um recurso que é drenado da área social, tirando da saúde, assistência e da previdência. Como a previdência é contratual, o direito... Na verdade, o recurso tem que ter para poder pagar os contratos ali de benefícios. Então, mais que tudo, se tira da área de saúde e previdência. Com esses recursos se retiram dali, né? Era essa questão da DRU e tinha outra coisa? Da diversificação da base. Da diversificação da base. O que se alega hoje, né, é que esse modelo é ultrapassado e que nós estamos apresentando uma nova previdência. Eu fico chocada, porque, na verdade, nós estamos discutindo capitalização, que é um modelo superado no mundo inteiro, que é uma discussão dos anos 80. Então, não tem nada mais atrasado do que essa proposta de capitalização. A OIT fez um trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, mostrando que dos 30 países que adotaram, foram só 30 países que adotaram essa capitalização privada, individualizada e compulsória, né? Esse modelo puro de capitalização, não complementar de capitalização, qualquer coisa, mas o modelo puro, uma conta individual, não tem nada um a ver com o outro e tudo mais. 30 países adotaram isso. É muito pouco país, quer dizer, não é a salvação para todo mundo. 192. 30 países fizeram isso, começando no Chile em 1980 com o Pinochet, né? Desses 30 países, 18 países já re-reformaram, que eles chamam de re-reforma. Ou seja, eles nacionalizaram de novo, publicizaram esses fundos e tiraram isso. Ou fizeram algum sistema intermediário. Mas o Estado voltando a assumir um papel, porque na crise de 2008 essas finanças foram lá para baixo, essa aplicação dos mercados financeiros. Então, já está mostrado que esse é um modelo, exatamente o que a Constituição de 88 tentou superar, dizendo, olha, é preciso diversificar, não se sustenta a proteção social só na base do trabalho, tirando da folha de salário. Então, é preciso diversificar. Agora, nós estamos voltando atrás disso tudo e dizer, é preciso que seja só o trabalhador. Nem é mais a folha de salário, nem o empregador vai entrar, é só o trabalhador. Isto é absolutamente inviável. O cálculo da Unafisco sobre isso, dizer, uma pessoa que ganha 3 salários mínimos, se ela deposita durante 35 anos até chegar à idade que ela pode aposentar, né? Ela poderia viver, acho que 8 anos com o que ela guardou ali naquela momento. Ou ela vai viver com o mesmo salário, né? Com 3 salários mínimos. Ou ela vai viver com 1/3 de salários os 20 anos que ela vai viver mais, da expectativa que tem.
Isso sem considerar os custos administrativos, porque não se sabe quantos serão. Mas fazendo uma estimativa dos custos administrativos, ela vai viver com 1/5 do que ela vivia. E essa situação é mais do que provável, porque no Chile a média é de 1/3 do que a pessoa vivia. Então as pessoas no Chile não querem aposentar. Elas ficam até 70 e tantos anos lá, até não conseguirem mais, porque no dia seguinte elas estão pobres. Então você passa a vida inteira contribuindo como classe média e no dia que você se aposenta você vira pobre. E num sistema bancário como o nosso, que tem 5 bancos, concentrando todo o mercado financeiro, praticamente, sendo 2 deles públicos. Você vai ficar na mão de 3 bancos, que a gente sabe quais são. É uma loucura pensar que a taxa de administração vai ser baixa com uma competição entre as asseguradoras. Não será. Então, é um modelo ultrapassado, historicamente, já com evidências muito claras, mas parece que evidência hoje em dia não tem a menor importância mais, né? Importa o que eu acho e acredito. Então, é uma evidência que o mundo inteiro já mostrou, que o Chile mostrou, nessa reunião que nós estávamos lá em Brasília, na Câmara, que era da comissão de reforma, né? Veio uma pessoa, apresentou sobre o modelo chileno, um chileno, que representava lá os seguros, as asseguradoras, parecia um mar de rosas, cheio de gráficos incríveis e tudo mais. Depois, na mesa seguinte, tinha uma senhora que representava os aposentados, era uma professora universitária, e era aterrador o que ela disse, né? Que ia prometer uma taxa de recuperação de mínimo de 70% do que tinha sido depositado e não chega a 35%, essa taxa de recuperação na média, e para as mulheres não chega a 25%. Então, é assustador. Prado, vamos voltar a um assunto que é meio recorrente, mas cada vez se aprofunda mais em relação a crescimento e desenvolvimento no Brasil. O que aconteceu com a indústria brasileira? Os dados que nós temos aqui é não só de que a recessão bateu, mas a coisa que cresceu, se é que cresceu alguma coisa, foi consumo de famílias. Até o agronegócio teve um baque, mas a indústria despencou. A indústria brasileira, o último número, dado que eu vi, de mês de abril, nós estamos aí, retornamos 10 anos aproximadamente. Nós estamos realmente com um nível de produção muito baixo. Bem, tem vários fatores. Tem fatores que têm a ver com o desenho da indústria, o que está acontecendo na indústria no mundo, o que ocorre no Brasil, as escolhas de política que nós fizemos, alguns equívocos que nós fizemos. Então, é um assunto longe de ser simples. Primeiro que a produção mundial, agora as famosas cadeias produtivas globais, o que é uma cadeia produtiva global, para as pessoas poderem entender? No passado, a maior parte da produção era feita nos estados nacionais. Você comprava os insumos e transformava esses insumos dentro da sua economia doméstica ou exportava esses produtos prontos para outros mercados. Com a redução do preço de transporte e com os processos os efeitos de escala de produção, se passou atualmente para se produzir produtos formando os produtos finais a partir de montagens que podem muitas vezes sair e voltar para o país várias vezes, usando as características, as vantagens que cada país tem. Mão de obra mais barata vai normalmente atuar na parte mais intensiva, mão de obra e assim por diante. Quem são, dentro desse processo, quem ganha mais na estrutura produtiva? Quem projeta, quer dizer, a inovação, a propriedade intelectual, e quem comercializa, no fundo. Atividades de produção, propriamente dita, a montagem, a fabricação tradicional, se não tem embutido o direito de propriedade intelectual ou os direitos de marca, acaba tendo um valor muito baixo dentro desse processo. Então, o que ocorreu no Brasil? Por bem ou por mal, os salários no Brasil melhoraram, as estruturas de produção no Brasil melhoraram, então o Brasil ele
deixa de ter uma vantagem relativa, levando em conta apenas o custo da mão de obra. Mas assim, poderia dizer, então eu reduzo o custo da mão de obra e eu vou aproveitar esse tipo de vantagem. Bem, mas aí eu tenho um problema. É sempre um país que pode ter condições mais miseráveis do que eu. Claro, mas você pode substituir isso com maquinaria mais sofisticada. Então, por que você não tem uma queda de mão de obra tão grande assim na Alemanha, por exemplo? Você trabalha com um volume de tecnologia, em termos de sofisticação, muito mais elevado, e você faz uma combinação em torno disso. Isso significa uma produtividade de trabalho mais alta. A questão de produtividade de trabalho é muito importante chamar a atenção, porque toda hora sai na televisão que a produtividade de trabalho no Brasil é muito baixa. O que quer dizer isto? Produtividade de trabalho é uma relação técnica, não é intensidade do trabalho. A impressão que se tem quando diz que a produtividade de trabalho no Brasil é baixa, que a culpa é dos trabalhadores. A produtividade do Brasil é baixa porque como você deixou de produzir uma série de coisas dentro do Brasil, portanto, você reduziu o valor adicionado de produção dentro do Brasil e transferiu parte dessa mão de obra para atividades de baixa tecnologia, como serviços, a produtividade geral do país caiu. Quando você trazia pessoas do campo de baixa tecnologia para a cidade, aumentava rapidamente a produtividade, que é o que acontece na China hoje. Quando você faz o percurso inverso, jogando para o serviço, a menos que você tenha um serviço de elevada produtividade, são os serviços tecnológicos atualmente, que não é o caso nosso, você vai ter um crescimento menos do que proporcional da produtividade. Então você tem uma questão global de como está isso. Você tem a questão de valorização de taxa de câmbio, que nós tivemos por razões inflacionárias durante muito tempo em torno disso. Você teve a dificuldade de estabelecer políticas industriais consistentes dentro desse processo. Nós não, onde você tinha uma perspectiva de grande crescimento, que era na área do pré-sal, com toda a parte de conteúdo nacional, com uma estratégia bem montada, foi desmontada agora. As informações que a gente tem que com a redução do conteúdo nacional, o chamado multiplicador, o que é multiplicador? Qual é o crescimento, qual é a multiplicação de emprego, de renda, derivado de um determinado volume de investimento feito nessa atividade, que antes era mais do que era possível, caiu dramaticamente depois dessas reduções. Ou seja, o pré-sal agora está gerando mais emprego na China, nos locais que exportam equipamento, Noruega, Alemanha, onde exporta equipamento para o Brasil, do que a própria economia brasileira. Então, tudo isso vai ter efeito sobre isso. Além disso, parte da indústria, a indústria de construção. A indústria de construção nossa acabou. Estou falando aqui no espaço de engenharia, as grandes empresas de engenharia, não é esse o local para discutir agora, mas tem por várias razões, inclusive por razões políticas, foram profundamente afetadas. E a construção civil depende da renda da população e mecanismos de financiamento. Então, cai construção civil, as políticas industriais são abandonadas. O que se promete? Se promete o seguinte: se eu reduzo os salários, se eu destruo previdência, se eu destruo essas coisas, as pessoas vão ficar o suficiente miseráveis para os salários aqui ficarem tão baixos que, quem sabe, algumas empresas vão vir para aqui para poder operar sobre isso. Primeiro, isso é pouco provável, né? Porque teria outros mercados para fazer isso. Segundo, você abre mão de aumentar os consumidores domésticos de alguns produtos feitos aqui no país para essas mesmas pessoas. Então, esse governo não tem nenhuma política para a indústria, zero. A única política é esperar que essas mudanças possam, de alguma maneira, impactar sobre isso. O próprio governo do PT tentou algumas vezes fazer, mas de maneira muito incerta. Algumas vezes, durante o período Lula, avançou um pouco, chegou a ter algumas políticas do BNDES muito interessantes, que foram colocadas adiante, mas encontraram grandes resistências. Uma delas na área de fármacos, por exemplo, né, que foi muito difícil
alavancar, expandir sobre isso daí. Há muitas dificuldades. E vai piorar, né? Porque com essa mudança que o Trump enfiou na goela do Bolsonaro, de sair da OMC, abrir mão das prerrogativas de países em desenvolvimento e para entrar na OECD, né? Todas as prerrogativas que poderiam ser usadas para substituir patentes e desenvolvimento na área do complexo industrial da saúde, nós estamos abrindo mão disso. E o Paulo Guedes anunciou hoje que em 3 ou 4 semanas assina um acordo com a União Europeia. Aí a área de patentes com a Alemanha, com a França, vai cair pesadamente sobre a gente. Eu tenho um autor que é um camaronês, um filósofo, né, que está na moda, que se chama Mbembe, que tem um livro que chama Necropolítica. Em geral, a gente associa a necropolítica à política do vício, assim, dar tiro na cabeça, né, e tal. Mas acho que nós podíamos dizer que toda essa política é uma necropolítica, né? É uma política que provoca mortes. Da previdência à cadeirinha do automóvel. Vai toda ela na mesma direção. É uma visão, eu estava pensando hoje, de Malthus, né? Malthus tratava as epidemias, as guerras, como de uma forma positiva, porque a razão entre o que estava sendo produzido e o crescimento da população se equilibraria, porque morria um certo tanto, né? Eu acho que deve ter uma perspectiva malthusiana, porque, na verdade, é decretar a morte, que já está acontecendo, né? Aumentando mortalidade, aumentando doenças, aumentando... E ademais, de uma forma seletiva, porque se vai matar as pessoas pobres, negras, nordestinas, mulheres, né? Então, eu acho que socialmente, a gente tem que chamar a atenção também para o que está sendo feito. Não? Agora, o que é mais grave é o seguinte, quando o Brasil era uma grande fazenda, nós tínhamos menos de 40 milhões de população, né? Agora nós temos mais de 200 milhões. Como é possível reduzir a economia brasileira a uma área de agrobusiness com essa complexidade gigantesca, urbana, essa rede urbana? Quer dizer, o que você vai fazer com essa população? Então, nós estamos contratando não apenas pobreza, miséria, mas uma profunda instabilidade política. Porque no imaginário você diria o seguinte, a instabilidade vai levar a algum tipo de revolta, as pessoas vão mudar. Mas o cenário mais provável é que o resultado disso é mais instabilidade. São as pessoas votando a cada eleições pelo... possível salvador. Pelo salvador do momento. Pode ser de direita, de esquerda, pouco importa, mas aquele que oferecer alguma solução mágica para resgatá-lo dessa tragédia que é pessoas com mais idade, sem condições de sobrevivência, jovens sem acesso ao mercado de trabalho, tudo isso é muito preocupante. Bom, esse é mais uma edição do Soberania em Debate. Estamos aqui com Sônia Fleury, com Luiz Carlos Prado. Evidentemente, temos um cenário profundamente distópico, né, frente a políticas que são minimamente antipopulares, anti-povo, né, e desconhecem, né, todo um projeto de nação que o país precisa e tem necessidade urgente na atual conjuntura. O Soberania em Debate é uma iniciativa da FICENGE e do SENGE. Né? Nós estamos, nesse momento, né, no final de mais uma edição, essa temática de hoje, a economia em rota de recessão. Temos agora alguns minutinhos de encerramento com Luiz Carlos Prado, depois passamos para a Sônia Fleury, para que eles possam fazer um apanhado do que nos espera proximamente. Bem, qualquer tentativa de apanhado, cada dia é um dia, né? Vivemos sob impacto. Olha, primeiro, eu acho que nós fizemos um desenho bastante pessimista. Não há dúvida que o cenário agora de curto prazo e de médio, tal como está desenhado, é extremamente preocupante. Mas quando nós falamos com o grande público, se a única perspectiva é um horizonte distópico, isso é muito paralisante. Se nós pegarmos a história brasileira em várias situações difíceis, nós fomos capazes de nos reorganizando a sociedade brasileira e criando bases
de enfrentamento desses cenários mais preocupantes. Então, o que é fundamental, eu acho que esse é o sentido da nossa conversa, é apontar de que o que está sendo colocado como solução mágica para os nossos problemas não apenas não é solução, como agrava a natureza dos nossos problemas. Eu, da minha parte, estou convencido que a falta de crescimento econômico que nós estamos vivendo nos últimos anos tem sido usada de uma maneira funcional para a retirada de direitos. Como se a retirada de direitos fosse reconstruir o crescimento econômico. Quando a retirada de direitos não apenas não reconstrói o crescimento econômico, como estabelece ou como cria barreiras ainda maiores para isso. E, finalmente, em última instância, o que se quer é aumentar o bem-estar do conjunto da população. Quer dizer, um país não vive sem a maior parte da sua população. Eu queria agradecer a oportunidade, é muito bom. Só fazendo uma correção também de início, eu sou professor do Instituto de Economia do Rio de Janeiro. Nós temos discutido lá, na nossa instituição, muito desses problemas, porque, afinal de contas, e é muito importante falar da universidade agora, metade dos nossos alunos são cotistas, então os problemas da sociedade brasileira batem no nosso cotidiano na universidade. E isso nos preocupa também nas condições de vida dos nossos alunos e das suas famílias. Muito obrigado é muito bom aqui participar desse debate nesse momento da realidade brasileira. Vamos passar para a Sônia e temos uma pergunta. Eu queria também agradecer, dizer que o que a gente pode fazer é mostrar que o rei está nu, né? Em que essa proposta é uma proposta, como eu intitulei no artigo que eu escrevi de capitalização, ela é a segurança para o mercado financeiro e insegurança para os trabalhadores. Esse artigo está na página do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, onde eu trabalho, e também lá na Câmara do Deputado, no evento do Seminário Internacional, junto com várias outras exposições, porque realmente o tema da Previdência é muito complicado para a maior parte das pessoas entenderem, né? As estatísticas mostram aí que as pessoas estão favoráveis, mas não sabem sobre o quê, né? Então, acho que é importante esse momento de poder esclarecer. Com relação à questão política, né, o cenário político, eu penso que houve toda uma demonização dos partidos políticos, né, o tema da corrupção é real ou sobrevalorizado, que seja, ele afetou profundamente a credibilidade da população no ator fundamental da organização da ação coletiva, que são os partidos, e depois veio o golpe também no sindicalismo, que é o outro ator importante, que podia defender os trabalhadores, e que com as alterações, tanto na área trabalhista quanto na área sindical, reduziram enormemente o poder desse ator. Então, os grandes atores políticos que poderiam se manifestar, eles ficaram numa fase bastante complicada, que eu acredito que vai ter resultados positivos, tanto o sindicalismo se independentizar do Estado, quanto os partidos políticos terem que voltar para suas bases e fazer um outro tipo de política que não seja só a negociação política ali entre legislativo e executivo. E também eu sou otimista porque eu trabalho outro tema completamente diferente desse, eu sou coordenadora lá na própria Fiocruz do Dicionário de Favelas Marielle Franco. É uma plataforma Wiki, na qual qualquer pessoa pode escrever sobre tema de favela. Então, pessoas da academia, intelectuais das favelas, e o que a gente convivendo mais com essa população jovem nas favelas, você vê que há outras formas de organização, que hoje as pessoas se identificam, nem é movimento social mais como feminismo, mas são coletivos. Tem inúmeros coletivos na área cultural, artístico, identitário, a ideia do sujeito periférico, que hoje é valorizada pelas pessoas que estão na favela e nas periferias, que é onde sai a música, onde sai a criatividade, é uma outra forma de ver o mundo que certamente aponta que tem solução. Olha,
A primeira questão colocada, que é para ambos, né, a gente verteu aqui a mão, é se nós não estaríamos sendo muito pessimistas. Eu acho que a resposta dos dois foi já dada nesse sentido e que mostra que é grave, profundamente grave a situação que vivemos, mas ambos apresentam uma resposta de que, na própria luta, a gente está sendo otimista e acredita que isso pode mudar e que esse país é um país generoso, né, nas suas lutas, nas suas respostas. A segunda é bastante tópica, né? Uma saída não seria tornar público o sistema financeiro? Olha, isso é uma bela discussão. Eu posso dizer que, primeiro, fazer esse sistema mais competitivo é um caminho. Embora tornar público esse sistema, não acho que seria muito fácil de se conseguir. Mas, se nós fizéssemos esse sistema mais sujeitos, inclusive, às leis domésticas, é interessante que o setor financeiro no Brasil sempre resistiu muito à sua própria regulação. É muito curioso isso. Ele resistiu a ser submetido a leis de defesa do consumidor. Ele brigou sempre profundamente contra ser submetido à defesa da concorrência, às regras do CAD. Tinha como se existisse um capitalismo para o setor produtivo e outro para o setor financeiro, e esse setor financeiro acima do bem ou do mal. Eu entendo que o setor financeiro deve ser mais tributado, e o setor financeiro estatal devia ter uma posição mais ativa sobre isso. O próprio Banco do Brasil e a Caixa poderiam perfeitamente reduzir os spreads de maneira dramática, eles nunca fizeram isso, efetivamente, sempre houve muita resistência, que obrigaria os outros bancos a, no mínimo, para poder sobreviver, ter que atuar com taxas mais competitivas. É curioso que toda vez que isso é feito, há uma gritaria geral, sai na imprensa como se fosse quebrar esses outros bancos, o que não é o caso, né? O próprio BNDES, que agora subiu as taxas de longo prazo, o BNDES sempre tem uma taxa de retorno saudável, tinha uma perda baixíssima dentro disso. Então, para não falar uma proposta que é irrealista, porque dificilmente nós conseguiríamos algum setor financeiro público, o aumento da concorrência e uma participação mais direta do Estado, em especial fazendo com que o Banco Central tenha nos seus diretores pessoas não diretamente ligadas à atividade bancária. Hoje, quem são os reguladores do setor bancário? São fundamentalmente pessoas egressas do setor bancário ou que, quando são do setor público, vão para o setor bancário. Então, tem que haver uma certa preocupação da que a gente chama essa porta circulante, onde haja esse tipo de facilidade de movimento que leva com que os reguladores do setor bancário pensem a sua atividade de regulação, não, como diz a teoria, procurando maximizar o interesse público, mas olhando a partir do viés do olhar do banco, do interesse do banco. Então, uma mudança na atividade regulatória do setor bancário e uma atividade mais direta de controle, de aumentar a concorrência, de evitar o excesso do comportamento oligopólio dos bancos, reprimir algumas práticas que são claramente oligopólicas, que têm consequências na natureza da atuação dos bancos no mercado financeiro, já melhoraria muito. Sônia? Eu queria concordar, né? Eu acho que é irreal pensar que vai nacionalizar toda a parte do mercado financeiro, mas acho que o que nós podemos e deveríamos lutar para conseguir era ter as finanças públicas serem públicas. Isso sim, não são. Você quer aprovar uma reforma dessa, como da Previdência, sem apresentar os dados, dizendo que não pode, que é segredo. Na base de quê? Quanto é o déficit, por que vai ganhar, qual é o custo de transição, nada disso é apresentado.
Assim como toda a discussão sobre a dívida, a liberação pelo Guedes, agora em abril, de 35 bilhões para pagar juros do serviço da dívida, isso ninguém fala. Quer dizer, não há transparência nas finanças públicas. Essas precisavam ser públicas, todo mundo conhecer, discutir. Durante anos disseram que a Previdência era deficitária para ir gerando esse clima, e não era deficitária porque o orçamento da Seguridade Social até 2015, antes da crise econômica e ninguém ter mais emprego, ele não era deficitário. Precisava fazer reforma? Precisava, estava aumentando a idade, tudo isso. Mas basear em suposições são falsas porque os dados das finanças públicas são todos eles secretos ou versões que não correspondem à realidade. Só para terminar, que eu acho muito importante, eu acho que todo mundo concorda que a questão paramétrica, você pode subir, como a população fica mais velha, que isso é sempre colocada, um pouco a idade da aposentadoria, isso é um problema de cálculo, se sobe para poder ajustar, isso é completamente diferente de começar do zero. Quer dizer, de você destrói o que tem para construir uma outra coisa que é mais atrasada do que nós já temos, que seria a capitalização. Isso é que não é razoável no momento atual. Temos uma outra pergunta aqui. As pessoas não querem que acabe. Estamos aqui. Se as empresas simples de crédito aumentam a concorrência... Baixar os juros. Baixando os juros da economia. Essas novas economias de plataforma é uma área muito interessante que vem surgindo. Na verdade, isso é uma das coisas que nós devemos estimular muito no país, que são os vários mecanismos que podem fazer. Em especial, tem uma atividade aí muito importante, que é no controle do CAS, da Comissão de Administrativa e Defesa Econômica, de evitar que os grandes bancos venham a comprar essas startups financeiras, porque elas podem operar como o que a gente chama no jargão de defesa da concorrência de maverick. Maverick é aquela empresa muito agressiva que reduz margens. Então, tudo isso nós devemos estimular. Atividades de cooperativas, os sindicatos atuarem de maneira mais ativa na atividade cooperativa, todas essas medidas ajudam. Mas, voltando ao final, quando se toma decisões de longo prazo baseado em cálculos, esses cálculos devem ser não apenas públicos, mas eles devem ser auditados de maneira independente. Então, a conta de 1 trilhão, de 2 trilhões, ou qualquer número que se apresente, tem que ser apresentado previamente para a comunidade, para que seja analisado. Esses dados não estão disponíveis. Existem várias instituições que têm capacidade de fazer isso. Certamente eu teria colegas que são especializados dentro dessa área, no Instituto de Economia, que poderiam checar esses dados. Você teria na Unicamp, na USP, em qualquer lugar, e analisar. Isso teria que ser publicizado e ser discutido com mais vagar. Então, todas essas decisões cuja reversão é muito difícil, elas têm que ser feitas com muita cautela. Não se deve usar uma crise que tem vários componentes para justificar uma mudança estrutural dessa gravidade como aquela que vai resolver uma crise de curto prazo. Essa crise de curto prazo pode ser resolvida, ou no mínimo minimizada, com medidas de curto prazo. As questões estruturais têm que ser feitas devagar, com reflexão e progressivamente. Já que atropelaram o final, ou eu atropelei o final, eu queria, e a Sônia não vai contar para a gente, só vai contar aqui baixinho. A Sônia esteve lá na Câmara e participou dos debates. Como é que você avalia a aprovação da reforma? Que reforma você acha que vai ser aprovada, se for? Eu estava falando o que o relator estava me segredando ali, né? A ideia de que porque, veja só, quando você faz muda o parâmetro do aumento da idade, é uma idade média, isso já não serve para todo mundo, isso deveria ter outros refinamentos, porque, por exemplo, se pegar 2 bairros de São Paulo, tá? O Jardim Paulista e um outro que é o Tribunal de Contas, eu tenho até um nome aqui, mas
A diferença de idade é que morre-se em média com 81 anos no bairro mais rico e com 58 no bairro mais pobre. Então, o aumento da idade, mas essa pessoa vai contribuir provavelmente para o mais rico aposentar. Já deveria ser pensado outras formas de contemporizar num país de tanta desigualdade, né? Então, eu penso que essa questão do aumento da idade, do tempo de contribuição, ela vai ser suavizada. Acho que a aposentadoria, o BPC não vai passar, aquela... Que é a da aposentadoria. Que é a assistencial, né? Ela não vai passar o aumento da idade, porque é extremamente perverso. São pessoas que ganham 1/4 do salário mínimo, né, per capita, para conseguir ter isso com uma idade que eles queriam ainda aumentar. Eu acho que as pessoas iam ganhar o prêmio Nobel, porque chegou até aquela idade, sobrevivendo com 4 salários mínimos. Mas outras questões vão permanecer. Por exemplo, o BPC ele não era computável como para definir a renda para outras pessoas da família, tá? Então, eu sou pobre, tenho um benefício de prestação continuada. Se a minha mulher fosse aplicar, o meu BPC não contava. Agora vai passar a contar. Então, tem outras coisinhas filigranas ali que ainda vão pequenas prejudicar. Maldades. Então, não vai aumentar a idade do BPC, não vai reduzir o valor para 400, mas tem outras pegadinhas ali que são bastante cruéis com as pessoas. Não sei se o abono salarial, né, PIS/PASEP, eles queriam reduzir, porque as pessoas recebem quem ganha, né, trabalha na empresa mais de 5 anos, quem ganha até 2 salários mínimos. Eles querem reduzir para 1 salário mínimo só. Há muitas pessoas que estão contrárias a isso, então eu não sei se isso passa ou não, mas acho que eles vão tentar manter a capitalização, e que é um problema porque não se sabe qual é a capitalização. Uma coisa é você ter uma capitalização individual, até compulsória, não precisaria ser só compulsória, mas complementar ao regime solidário. Ou seja, depois do teto, quem ganha mais podia ser obrigado a entrar no mercado. Meio FUNPRESP. FUNPRESP é voluntário, é uma adesão voluntária, mas podia ser obrigatório, por exemplo, mas complementar. Mas aparentemente não será isso, porque eles já falam lá que é alternativo. Então, na verdade, o que eles têm, a pretensão é progressivamente, na lei complementar, que não será votada agora, abaixando esse teto para o regime solidário, para ficar metade do que ele é hoje, em vez de ser 5 mil, ser 2.500, e o resto todo ir para a capitalização, né? Então, o problema sério é que o processo legislativo ele é completamente esdrúxulo. Na verdade, é um projeto de emenda constitucional para desconstitucionalizar quase tudo que está ali, inclusive o salário mínimo, que aí eles podem depois rebaixar todos os benefícios e muito mais, né? Acabar com essa salvaguarda constitucional que é o mínimo, é o salário mínimo, mas não vai ser mais, né? E você vota ao mesmo tempo na emenda que desconstitucionaliza, numa lei complementar, que é uma disposição transitória, dizendo para onde que as coisas vão andar, porém, só será mesmo votada numa lei que ninguém sabe qual é, porque não está em discussão agora. Então, eu não sei como isso passou na CCJ, porque isso é completamente um ornitorrinco, completamente louco. As pessoas estão votando numa coisa que vai gerar uma outra sobre a qual não se sabe. Então, é difícil dizer o que vai passar. Muito difícil. Bom, esse é o Soberania em Debate, né? Um programa do movimento SOS Brasil Soberano, da FICENGE, SENGE, né? Rio de Janeiro, e da Federação de Engenheiros do Brasil. Né? Mais uma vez, nos reunimos aqui para discutir, né, hoje o tema O Brasil rumo à recessão. Né? Vamos dar mais um minutinho para dessa vez encerrar, mais uma palavra, né? Dessa vez, Sônia. Eu só agradeço a possibilidade de dividir um pouco essas informações, as angústias, mas também as esperanças de que a gente ainda tem um caminho a percorrer durante esse período de discussão, embora a mídia esteja completamente fechada, a grande mídia, em relação à questão da Previdência, porque são todos sócios do mercado financeiro, eles não vivem mais com o seu negócio
não tem mais uma indústria que eles ganhem como indústria da mídia, eles ganham todos eles aplicando no mercado financeiro, então eles já fecharam e tem que ser essa mídia alternativa para a gente conseguir informar minimamente a população e acho que esse é o exercício democrático que nós podemos fazer. Prado. A importância da mídia alternativa, como foi colocada, é fundamental nessa hora. Uma preocupação que quando se vê o momento que você está vivendo hoje no país, é que o debate sobre os rumos do país não tem sido feito nos grandes órgãos de imprensa. O debate sobre a Previdência, em nenhuma rede de televisão foi feito um debate entre diferentes posições sobre a questão da Previdência. Então, quando se vê na grande imprensa, apenas sai que precisa fazer a reforma da Previdência, senão o Brasil vai acabar no outro dia, e não se discute nem qual é a natureza e se deve ser 1 trilhão ou mais de 1 trilhão, se for menos de 1 trilhão seria um problema. Primeiro, o número, ninguém sabe se é isso, porque os números não estão claros, não estão transparentes. E segundo, que são questões de fundo que afetam o conjunto da população e pelo menos os órgãos que têm concessão pública deveriam ser obrigados a apresentar debates, não a partir da visão dos seus editores, mas a partir das diversas visões que ocorrem dentro da sociedade. Na ausência disso, o papel da mídia independente hoje é fundamental. Ela cumpre um espaço que não é feito na mídia tradicional e eu fico muito satisfeito de estar podendo contribuir com esse debate aqui com aqueles que estão acessando, com o conjunto da população. Obrigado. Vocês tenham certeza que estivemos aqui ao longo dessa hora e meia com os 2 especialistas mais antenados com a questão. Tiramos Sônia de uma agenda complicadíssima, ela teve que alterar o seu calendário, alterar a sua agenda. Foi uma coisa realmente muito companheira da Sônia de estar aqui com a gente. Tiramos o Prado de uma agenda complicada e de uma agenda familiar complicada. Agradecemos imensamente os 2 de estar de forma companheira conosco aqui. Aqui é a FICENGE e o SENGE, né, informando vocês e discutindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde.